Olá a todos e a todas. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, falando sobre a palavra de Jesus, à luz da doutrina espírita, num momento tão decisivo, num marco, no divisor de águas, que sempre é a passagem de um ano velho para um ano novo. Então, gente, neste momento eu gostaria de agradecer mais uma vez a casa, a oportunidade de estar aqui debatendo, conversando, discutindo sobre algum tema da doutrina espírita que, nesta ocasião, foi escolhido retrospectiva espiritual. Quando eu estava olhando nos meus arquivos, eu já dei essa palestra há 10 anos, no ano de 2011, e aí, de fato, bem redondinho, em 2021, a gente está novamente conversando sobre velhos conceitos, mas que ainda são tão recalcitrantes nas nossas atitudes, né, em nossas ações. Embora a gente saiba o que é que se tem que fazer, ainda é tão difícil colocar em prática, não é? Vamos nos basear numa apresentação de slide e aí a gente vai conversando sobre alguns tópicos e aí, na medida do possível, a gente vai aprofundando. Quando não, a gente vai dar alguma orientação e indicação de leitura. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela. Enquanto isso, a gente vai usar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e algumas obras complementares. Bem, vamos lá. Retrospectiva Espiritual, uma palestra produzida pela Espírita Chico Xavier. Em primeiro lugar, vamos conversar sobre uma alimentação saudável. Naquela lista de desejos e metas para o ano novo, normalmente a gente coloca aquela nossa eterna guerra com a balança, não é? Lá em primeiro lugar. E agora em 2021, que só começa no dia 4, eu já ouvi muita gente dizer que vai deixar o regime e o controle da alimentação só para o dia 4. Mas enfim, gente, ao invés de a gente ficar postergando isso, é importante que a gente entenda a importância da alimentação saudável para o nosso corpo. Então, é um princípio básico da boa saúde, né? Isso a gente sabe. E isso como foi importante em 2020. Foi um ano beirando o absurdo, o inimaginável, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? Quase impossível de se acreditar que a gente sobreviveu, mas graças a Deus sobrevivemos, enquanto milhares no mundo inteiro não tiveram essa chance. Mas aí, em 2020, a gente também teve muitas oportunidades de se melhorar, de compreender, de perceber a importância de a gente cuidar de si para poder cuidar do outro. E nesse ponto da alimentação saudável, como foi importante o ano de 2020 para que a gente perceba que uma alimentação saudável é uma condição sine qua non para que os nossos anticorpos também estejam equilibrados, que a gente tenha imunidade para fortalecer o corpo e combater qualquer tipo de vírus, não simplesmente o coronavírus, mas como foi a bola da vez de 2020, e infelizmente ainda vamos repercutir muito sobre isso em 2021, embora na certeza de que cada dia está mais próximo de um desfecho dessa pandemia, não é? Mas enfim. Temos uma riqueza e uma diversidade de alimentos, principalmente em se tratando do Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas, deixando a música um pouco de lado, vamos pensar como a gente tem uma diversidade de frutas, de temperos, de legumes, de verduras, de vários alimentos que podem estar colaborando aí para a gente ter uma alimentação balanceada. Eu me recordo no Livro dos Espíritos, as questões 715 e 716, que fala sobre o necessário e o supérfluo, e mais, fala sobre aquele limite natural que o nosso próprio corpo estabelece diante dos excessos. Aí eu vou pegar a pergunta 715, que é a seguinte:
Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Aí sigamos com a 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Olha a resposta. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, é o vício que dilata o nosso estômago, que dilata o nosso fígado, que dilata o nosso pulmão, para que a gente possa sempre ter aquela sensação de que precisa de mais, de que o necessário foi ampliado, quando na verdade o nosso organismo dá o limite da saciedade, a gente é que constantemente exagera. E eu me recordo do caso André Luiz, embora seja um caso pontual, mas é importante para que a gente reflita como ele narra que chegou ao mundo espiritual, sendo taxado de suicida. Como ele, um médico com conhecimento espírita, ele jamais, em seu pensamento, se consideraria um suicida. Mas, de fato, quando ele vai receber as orientações do instrutor Clarencio, é que ele fala que os excessos na alimentação e nas bebidas alcoólicas fizeram com que ele abreviasse a sua vida. Então, ele sim era considerado um suicida inconsciente. Então, veja como é importante a gente também cuidar dessa alimentação para que o corpo tenha a organização equilibrada. E por fim, neste tópico, aquela linda passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o item 6. Observai os pássaros do céu e os lírios do campo. Ou seja, Deus proverá. Muitas vezes, algumas famílias têm problemas em ter uma alimentação saudável por conta de que realmente é mais oneroso do que você tomar um refrigerante e comer um hambúrguer. Em muitos lugares, o suco é mais caro do que o refrigerante. Mas a gente pode colocar isso como uma questão de prioridade. Dá para comprar uma fruta, dá para comprar um outro tipo de alimento, uma bolacha, um pão, que vai conseguir que a gente balanceie e saia um pouco dessa alimentação que às vezes é mais prática, é mais rápida, mas que também é mais prejudicial. Pegando carona na alimentação, a gente vai falar sobre a prática de atividade física. Há quanto tempo não adiamos o início daquela funcional, daquele personal, ou daí da academia, ou da caminhada na praia, ou do pilates, da yoga, ou simplesmente de uma caminhada na praia, nós que temos o privilégio de morar perto do mar. Então, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de uma atividade física, porque o corpo é a morada do espírito. Precisamos cuidar desse corpo. A gente não pode esquecer, não pode priorizar mais do que o necessário a matéria, pois que sabemos que os valores espirituais são eternos, ao contrário dos materiais, que são finitos. Mas nem é por isso que a gente vai menosprezar o corpo. Não vai supervalorizar, não vai se tornar uma pessoa vaidosa, uma pessoa que vive em função da imagem e de ter um corpo num padrão de beleza que se convencionou ser daquele tipo. Não é isso. É bem diferente. Mas que sim, nós precisamos ter um cuidado importante com a saúde física do nosso corpo. Já falamos da alimentação e agora da prática de algum exercício físico. Nós precisamos nos movimentar. A música já diz, né, que camarão que dorme, a onda leva. Então, precisamos nos movimentar. Para ampliar o nosso condicionamento físico, é a lei do uso e desuso, né? Se a gente está há muito tempo sem usar aquele músculo, ele vai atrofiando. Então, nós precisamos, e com o avançar da idade, também para exercitar esses músculos,
precisamos ter esforço e determinação. Às vezes, na primeira semana é bem cansativo, a gente vai a pulso, a gente sente músculos que nem imaginava que tinha. Aí na segunda semana já vai melhorando, a gente já vai retomando aquela postura, aquela disciplina. Depois de um mês, gente, a gente não consegue mais ficar sem a atividade, porque também é algo viciante, porque libera endorfina, né, o hormônio da alegria, do desejo, da disposição. E a visita periódica ao médico, fazer aquele check-up, que às vezes a gente fica protelando, né? Ou com medo de muita coisa ser descoberta, ou também por displicência nossa, mas é importante, se for mulher, fazer aqueles exames ginecológicos de mama, para prevenir. E também no caso dos homens, os exames de próstata, os exames de hemograma, aqueles corriqueiros que são tão importantes para a nossa saúde. Beber água. Somos 70% de água. Devemos beber de 2 a 3 litros diariamente. Ah, Belinha, nada do que você está falando aí é novidade. Não é, gente. Não é novidade, mas a cada nova translação, nós nos pegamos prometendo as mesmas coisas. Prometendo que vai beber mais água, prometendo que vai ter uma alimentação saudável, prometendo que vai fazer alguma atividade física. E aí vai ano, vem ano, e nós continuamos sem dar esse start. Nós precisamos colocar metas em nossas vidas. E doutrina espírita não é só ficar sentado, lendo livros e se instruindo. Cientificamente é importante, e é claro, estamos exercitando nosso cérebro, mas existem outras formas também de nós colaborarmos com a nossa evolução. A água é condutora de energia, sabemos disso, a importância, tanto a energia elétrica, a parte física, quanto a energia espiritual. Sabemos pela água magnetizada a importância desse fluido para a transmissão de boas energias. A higiene do corpo. E em 2020, mais do que nunca, a gente percebeu a necessidade e importância de lavar as mãos, de ter uma higiene completa do nosso corpo, das nossas mãos, do nosso rosto, porque isso é fonte de transmissão. Se a mão estiver suja, a gente leva a boca, leva os olhos, leva o nariz e pode ser uma porta aberta para a transmissão de muitas doenças. E também somos responsáveis pela manutenção e pureza dessa água, o controle e preservação da água. Se a gente tem gastado muita água, se na hora do banho a gente se ensaboa com o chuveiro ligado ou desligado, se escova os dentes com a pia ligada ou desligada, se lava a roupa e esfrega com a torneira ligada. Então, são pequenas atitudes que a gente pensa, isso é coisa que a gente aprende na escola, em ciências, lá ainda no Fundamental 1. Sim, mas que ainda temos resistências em continuar a colocar isso em prática, não é? São coisas tão básicas, tão simples e até simplórias, mas que são fundamentais para a preservação do meio ambiente. Saímos da parte meramente física e vamos entrar um pouco na parte mental, na parte comportamental. Quem aqui já tentou meditar? Eu, no começo da pandemia, foi a salvação da lavoura. Eu passei quase um mês, meio que diariamente, meditando, com vários grupos e vários ciclos de meditação, tanto por grupos de WhatsApp, depois como canais no YouTube. E a importância de a gente restabelecer esse equilíbrio entre a mente e o corpo. A importância de a gente aprender a respirar, se concentrar, relaxar os músculos, ter pensamentos harmoniosos, limpar a nossa mente, deixar que os pensamentos fluam, ter uma disciplina mental. Isso é muito importante. Cada pessoa cria estratégias próprias para a sua saúde mental. Umas gostam de meditar, outras gostam de fazer yoga, outras de pescar, outras de ler um livro, outras de frequentar uma igreja, outras de praticar a caridade, enfim. Cada uma dessas pessoas
tem a sua própria forma de entrar no equilíbrio emocional. E que bom se a gente também tem toda essa diversidade e pratica tudo isso. A meditação é uma boa forma de a gente manter saúde mental em tempos tão obscuros como os que ainda estamos. Mantenha a calma. Aí eu me recordo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, quando fala da obediência e resignação. Porque nós, enquanto espíritas, sabemos da importância e necessidade de passar por tudo que passamos, seja no ponto de vista individual, familiar ou coletivo no âmbito global, como foi o caso no ano passado e ainda repercutindo esse ano. É importante a gente passar pelas tribulações da vida com obediência e resignação. Isso não quer dizer que a gente vai ficar inativo diante das circunstâncias. Não. Nós vamos lutar, empreender esforços para mudar nossa realidade. Mas quando é algo que está fora do nosso controle, a gente precisa mais aqui manter a calma, a obediência e a resignação. Pensar para agir. Pensar antes de digitar um texto no WhatsApp. Pensar antes de enviar um e-mail para um cliente ou para a mãe de um aluno ou para qualquer pessoa com quem tivemos algum contratempo. A calma é a melhor forma de a gente conseguir resolver os nossos problemas. E a empatia, que foi tão falada o ano passado e a gente ainda precisa muito dela, a questão de colocar-se no lugar do outro, mas também a gente não pode ficar de uma forma passiva e aceitando muito as vontades do outro, pois que também precisamos colocar o outro no lugar dele. Né? São dois pratos da balança nos quais a gente precisa equilibrar. Eu tinha um professor que dizia que a gente não pode confundir gentileza com gentileza, né? É a questão do equilíbrio. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois que eles herdarão a terra. Então, Jesus prometeu para os mansos e os pacíficos a terra, ainda aqui, no mundo material, porque é mais um primeiro caminho. Ser manso e ser pacífico são virtudes mais simples de serem adquiridas. Muito mais do que a pureza de coração, que é algo mais, se a gente pudesse colocar numa gradação de virtudes, tanto é que os puros de coração verão a Deus. Para os mansos e pacíficos herdarão a terra. Estamos incluídos nisso. Então, para que a gente continue habitando a terra e colocando os pingos nos is das nossas vidas, né? Do texto das nossas vidas que a gente escreveu e deixou várias coisas pendentes, e é por isso que a gente está voltando para tentar reescrever isso. Então, precisamos ser mansos e pacíficos para continuar adiante. Lutar contra os vícios, né? Tanto os vícios morais quanto os vícios sociais. Sabemos que todo excesso é prejudicial. E aí os vícios, quando a gente fala de vícios sociais, da bebida, do fumo, das drogas, do sexo, do jogo, mas o que está condenado não é o uso das nossas faculdades físicas, mas sim o abuso, os excessos, os exageros. Casa espírita que se preze, nenhuma vai proibir ninguém de praticar nenhuma atitude. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, e é por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de autonomia, de libertação, porque nos coloca como protagonistas das nossas próprias venturas e desventuras também. Respeito às leis civis e às leis divinas. Embora as leis civis não sejam eternas, sejam mutáveis, as leis divinas não, são perfeitas como o próprio Deus e são imutáveis, mas estamos submetidos às leis civis e precisamos segui-las. Ainda que daqui a 2, 3, 10 anos elas mudem, mas hoje o agora orienta-nos a seguir, então usar máscara, precisa usar máscara? Vamos usar máscara. É uma lei momentânea, porque ela está expressando uma circunstância, mas precisamos usar. Como leis divinas,
né? O amor ao próximo, o respeito, o perdão, que são imutáveis. Insista, persista, não desista. Vamos conseguir durante um ano, depois vamos fraquejar, vamos voltar atrás, vamos cometer exageros aqui e ali, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão. E assim caminha a humanidade. Ninguém é perfeito, a gente sabe disso. E a gente, enquanto espírita, precisa se cobrar menos. Talvez eu mesma tenha dito em algum outro momento que a gente se cobra muito mais do que qualquer outra pessoa, dado ao esclarecimento e à lucidez espiritual que a doutrina espírita nos dá. Mas não vamos nos cobrar tanto também, porque não adianta ficar no remorso, no arrependimento, no sentido de meia culpa, e não agir, né? Vamos errar sim, ainda erraremos outras vezes, mas claro que com apoio, com ajuda, pedindo ajuda à espiritualidade, aos anjos protetores, para que Jesus fortaleça nossas intenções no bem, porque também construímos muitas coisas boas. E claro que, como diz o Código Penal da vida futura, um ato falho vai ter uma consequência. Dois atos falhos terão duas consequências. De uma forma bem didática, Kardec nos orientou isso. Então, se a gente cometia 3 erros ou tinha 3 vícios e agora temos 2, já foi um grande avanço, porque aí a gente também está se melhorando gradativamente. Nada vai acontecer de um dia para a noite. Tenha uma crença, no sentido de que religião é a ideia de nos religar a Deus. É esse elo de ligação entre o Criador e a criatura. Não podemos perder nunca de vista a nossa filiação divina, a ideia de que temos a perfeição dentro de nós, porque somos filhos de Deus. Jesus nos disse isso o tempo todo, que nós somos luzes, nós somos deuses, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, gente, precisamos reconhecer essa filiação, essa nossa paternidade, senão seremos eternos órfãos do universo. E não é isso, e não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez, como diz o texto bíblico, a sua imagem e semelhança, ou seja, criado para a perfeição. Então, tenhamos uma crença, entendamos o espiritismo da forma como a gente quiser, mas na certeza de que ele tem consequências morais, ele é uma ciência filosófica que nos orienta e nos impulsiona para a frente e para o alto, para o caminho do bem e da transformação moral. Exercite a caridade. É uma coisa que nós precisamos retomar, porque na casa espírita os necessitados chegam até nós. E agora, sem a casa espírita física? Os estudos continuam, os estudos seguem por meios online, por conta própria, em casa, porque estudar nós demos conta até hoje. Mas e o amor ao próximo? E a caridade? E o apoio material às criaturas? Sabemos que fora da caridade não há salvação, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O trabalho voluntário é uma troca benéfica. Nesse ano inteiro de 2020, o que de caridade a gente fez? De caridade moral, não tenho dúvidas de que todos nós fizemos muito a partir da prece, a partir de um telefonema, de uma mensagem de apoio, de uma oração. Mas e a caridade material? Que, infelizmente, os necessitados de alimento material voltam a bater às nossas portas, literalmente. Voltamos a ser um país de fome, um país de pobres, de miseráveis. Então, que também necessitam do alimento material. Conhecer-se para saber no que pode ser útil. Quem não tem condições de comprar uma cesta básica, de doar, ou de frequentar um hospital ou um asilo para ter uma palavra de apoio, uma tarde de conversa e de brincadeiras com alguma outra pessoa, mas que
Descubra em si o seu potencial, as suas habilidades, se são habilidades manuais, artísticas, esportivas, para que você possa colaborar com a vida do outro. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são única e a mesma coisa. Kardec já nos orientou isso. Então, tudo que Cristo ensinou, nós devemos fazer e muito mais. Está ao alcance do ignorante, do sábio, do rico e do pobre. É aquela frase de Chico Xavier, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não tenha nada para receber. E mais do que nunca, nós aprendemos essa interdependência das criaturas do mundo. Uma coisa que aconteceu lá do outro lado repercutiu de uma forma muito rápida em nível mundial, global. Então vejam só como somos interdependentes, como é importante esse elo entre as criaturas. Preservar a natureza, porque tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Só essa frase daria um outro estudo fantástico sobre a evolução do princípio inteligente, como muitas vezes nós já conversamos. Mas veja só como tudo se encadeia na natureza. Tanto os seres minerais quanto os vegetais, os animais, os hominais, intergalacticamente falando, inclusive. Então é muito bonito, é muito belo a gente perceber essa relação, essa interligação planetária, como Edgar Morin já nos ensinou há alguns anos. Essa interligação social, política, econômica, ideológica, espiritual. Falamos de globalização há pelo menos uns 30 anos, ou 25 ou 20, mas já faz um tempo. E essa globalização não é só econômica, não é só cultural, são todas essas esferas aí que a gente conversou. Precisamos contribuir com a limpeza do meio ambiente integral, desde a nossa casa mental, como a nossa casa mesmo, a natureza. A terra é a nossa casa. Então, precisamos colaborar com a limpeza, desde aqueles gestos mais simples de não jogar lixo na rua, de separar o lixo molhado do lixo seco, ou quem quiser aprofundar mais, o vidro, do plástico, do papel, do metal. Então, assim, existem várias formas de nós ajudarmos a natureza. Refletir sobre si próprio, nessa retrospectiva espiritual, nessa retrospectiva de um ano que se acabou para o outro que já chegou, nós precisamos, sobretudo, refletir sobre nós. O ano acabou. E você? Conseguiu melhorar sua qualidade de vida e o do seu próximo? Porque, principalmente falando em família, quando a gente começa a mudar um hábito de alimentação saudável, um hábito de prática de atividade física, um hábito de cultivar bons pensamentos, de ler livros, de assistir bons filmes, nós automaticamente vamos contagiando aqueles que estão à nossa volta. Se o marido começa um exercício físico, a esposa também daqui a um tempo vai, ou vice-versa. Ou de juntos em família, a gente aprendeu tanto também em 2020 sobre essa relação familiar dentro de casa. Mas o que é que a gente fez de bom em 2020? O que é que a gente prometeu lá de 19 para 20 que ia fazer e que não fez? Esse balanço é importante que seja feito. Por mais que a gente brinque que 2020 foi um hiato em nossa vida, que um piscar de olhos acabou, de 2019 pula para 2021, mas sabemos que não. Foram 365 de novas oportunidades diárias de nós nos melhorarmos. E se nós não conseguimos melhorar em nada ou muito pouco, a hora é essa. Comece hoje e prepare-se para um ano novo, mais consciente e mais feliz. Porque qualquer mudança que nós esperemos externa começa por dentro. E para a gente começar por dentro, qualquer mudança, nós precisamos conhecer os pontos frágeis para que essa renovação aconteça. Aí eu encerro a fala com essa frase de Chico Xavier, que é bem cabível a esse momento.
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não esperemos nada de 2021. O ano novo é que espera tudo de nós. Então, gente, um beijo agora cheio de fluidos do bem, do bom e do belo. Energias renovadoras, de paz, de leveza e de alegria. Que seja um ano de muita positividade, de muito otimismo, mas e que, se não for tão fácil também, que nós tratemos de ser mais fortes. E é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Vou aqui deixar de compartilhar para que a gente se despeça olho no olho, não é? Vamos ver aqui se parou. Agora. É isso, gente. Um beijo, até a próxima. Feliz Ano Novo e em breve nós estaremos juntos mais uma vez. Tchau, tchau.